Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lara do Primeiro no C e no meu grupo, além de mim, estão a Caiane, a Luciana e o Gabriel. Nesse podcast eu vou falar sobre um neuromito bastante conhecido, o de que algumas pessoas têm áreas do cérebro mais desenvolvidas que outras. Bom, todos nós apresentamos as mesmas áreas do cérebro, mas elas podem ser estimuladas de diferentes formas, dependendo das particularidades de cada pessoa. Por exemplo, se seu pai é bom com cálculos, mas tem pouca criatividade, é porque provavelmente ele estimula e tem mais contato com matemática do que com a imaginação. Em 1999, a equipe do Departamento de Psiquiatria e Neurociências da McMaster University do Canadá realizou uma comparação entre as medidas do cérebro de Einstein com o de outras pessoas. Chegaram à conclusão de que a área do seu cérebro responsável por pensamentos matemáticos e pela cognição visual e espacial era 15% maior que o das demais pessoas. Por isso, sim, algumas pessoas têm áreas do cérebro mais desenvolvidas que outras. Portanto, esse neuromito é verdade. Então, essas áreas que são menos estimuladas tendem a diminuir e as que são mais estimuladas tendem a aumentar. E é isso, pessoal. Obrigada por assistirem até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que achou do vídeo e compartilhar com alguém que vai gostar de saber sobre esse assunto. Tchau! Oi, gente, meu nome é Júlia Soares, estou aqui com o Manuel Castro e o Otávio Brito, e hoje a gente está aqui para desvendar um neuromito. Bom, o neuromito em questão é: o cérebro ganha rugas quando aprendemos algo? Então, gente, isso é um mito. O cérebro não muda de tamanho com novas aquisições mentais, mantendo a superfície inalterada de forma permanente. O que ocorre é a facilitação de redes e alguma mudança na comunicação entre as células, processos que não ocupam espaço suficiente para modificar a forma anatômica. O cérebro humano evoluiu gerando giros e sulcos. Isto se deu pela necessidade de aumentar a área de superfície cortical à medida que crescia para caber dentro de um crânio de proporções corretas. Os sulcos e fendas existentes na superfície do cérebro aparecem quando o feto completa 40 semanas. Embora esses giros e sulcos não mudem à medida que aprendemos, o próprio cérebro humano continua mudando ao longo da vida por meio da plasticidade cerebral. Portanto, o cérebro já tem a girificação desde que nascemos, o que aumenta é a quantidade e a força das sinapses. É isso, muito obrigado por ter ouvido. Tchau! Você já ouviu falar do mito do efeito Mozart? Hoje, eu, Maria Fernanda e minhas colegas Ava e Luna vamos desvendá-lo e esclarecer se a música de Mozart realmente torna ou não bebês mais inteligentes. Em 1993, foi publicado um estudo na revista Nature apresentando o termo efeito Mozart, desenvolvido pela psicóloga Frances Rauscher. A pesquisa dela foi basicamente a seguinte: 3 grupos de adultos foram separados. Um deles ouvia Mozart, o outro ouvia música de relaxamento e o último ficou em silêncio, todos por um período de 10 minutos. Ao final do tempo marcado, essas pessoas teriam que realizar tarefas de raciocínio espacial, ou seja, tentar perceber e copiar um objeto ou uma forma mentalmente, estabelecendo como este seria visto de diferentes ângulos. Enfim, foi constatado que aqueles que ouviram Mozart tiveram um desempenho significativamente maior que os outros. Depois da publicação do estudo, houve uma onda de compras de CDs. As pessoas acreditavam que a música de Mozart deixava suas crianças mais inteligentes, mesmo que tal constatação não tivesse fundamentos. Até Rauscher, criador do novo conceito, afirmou que não sabia como o efeito da música deixou de ser resultado de uma simples tarefa para englobar a inteligência geral, nem como passou a ser atribuído a crianças, bebês e até fetos. Para que você entenda o nível da situação, Zio Miller, então senador da Geórgia nos Estados Unidos, ordenou que todas as mães recém-nascidos do estado recebessem CDs. Na Flórida, as creches foram obrigadas a tocar sinfonias em seu sistema de som. Porém, surgiram estudos apontando evidências da presença de variáveis mediadoras do efeito Mozart, de modo que, de um certo ponto em diante, muitas pesquisas começaram a digerir seu foco, não para simplesmente tentar replicar o efeito Mozart, mas sim para medir o efeito de possíveis variáveis mediadoras, como alerta, humor, engajamento na atividade, melhoria no desempenho, entre outras. Cientistas observaram que o efeito da música na melhora do desempenho depende do nível de alerta, e sujeitos com maior nível de alerta têm melhora no maior desempenho do que sujeitos com menor nível de alerta. Por fim, concluíram que somente ouvir Mozart não tem melhoria diretamente à inteligência espacial,
mas sim que ouvir música aumenta o estado de alerta, que, por sua vez, melhora o raciocínio espacial. O efeito Mozart nunca teve comprovação em nenhuma de suas formulações, embora até hoje faça parte do senso comum difuso em nossa cultura, mesmo sem evidências concretas. A simples audição passiva de um estímulo musical específico não causa melhora no desenvolvimento cognitivo infantil, ou melhora súbita no nível atual de cognição em geral de uma pessoa, ou ainda melhorar em algum subnível específico da cognição. Entretanto, ensinar crianças a ouvir música pode se configurar como parte de um processo educacional mais amplo, podendo permitir que a criança desenvolva algum nível de sofisticação musical, como desenvolvimento de repertório, habilidades de escuta, de apreciação e comunicação musical. Logo, constatamos que a música de Mozart não deixa bebês mais inteligentes, os deixa mais interessados e alertas. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente se você já tinha ouvido falar sobre o efeito Mozart. Para mais neuromitos, acesse o canal e bons estudos! Deixa o ponto, professor! Oi, meu nome é Gabriela e tô aqui com a Nelly e com a Aika. Nós somos alunos da eletiva de Neurociências. E outro dia desses eu tava rolando pelo feed do Insta e um post me chamou muito a atenção. Sobre o quê? Ele falava sobre ginástica cerebral. Ele dizia que aumentava o desempenho acadêmico e eu fiquei meio curiosa pra saber sobre. Não, tá doida? Que mentira. Pois me explica o que realmente acontece. Na verdade, a ginástica cerebral só ajuda no desempenho motor em certas tarefas. Agora faz sentido. Pois é. Cuidado para nós não continuarmos caindo nesses neuromitos, né? Que não tem baseamento científico nenhum. Não é porque tá publicado que é verdade. Então, Gabi e todo o nosso público, para evitar cair em neuromitos, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Um beijo da Anitta. Oi, gente, meu nome é Isadora. E o meu nome é Aline, e hoje no nosso podcast vamos desmentir um neuromito muito famoso. O nosso cérebro realmente tem um lado mais criativo e um lado mais lógico? Na verdade, isso é um mito. Os hemisférios do nosso cérebro realmente funcionam de forma assimétrica. Cada hemisfério tem funções que não são necessariamente representadas de forma semelhante no outro. Mas, apesar dessas assimetrias, nenhuma pesquisa até agora demonstrou relação disso com as características cognitivas, como a criatividade e a lógica. Assim, podemos considerar que essa ideia é falsa. Isso nos mostra como não podemos acreditar em tudo que nos dizem sobre a neurociência. Gente, então muito obrigada por assistir até aqui e continue com a gente para saber mais sobre mitos ou verdades da neurociência. Tchau, tchau, gente! Olá, meu nome é Júlia e eu e o meu grupo estamos aqui para falar sobre um mito em relação aos dois lados do cérebro. Sperry defendia a ideia de que o lado esquerdo do cérebro é responsável pela lógica e o lado direito é responsável pela criatividade. Porém, fizemos várias pesquisas e descobrimos que, na verdade, essa teoria foi desconsiderada cientificamente. Portanto, estamos aqui para corrigi-la e explicar o motivo. Oi, eu sou a Débora Vasconcelos. Bom, complementando a fala da Júlia, a teoria ela foi descartada quando os cientistas e os médicos estudaram pacientes que tinham os dois hemisférios cerebrais separados ou que não apresentavam alguns hemisférios. E nesses estudos foi possível observar que, mesmo nessas condições, os pacientes apresentavam tanto comportamento lógico quanto comportamento criativo. Então, não dá para depender da teoria de que um lado é criativo e que o outro é lógico. E complementando a fala da Débora, também não existem evidências científicas que comprovem a ideia de que as pessoas têm lados dominantes no cérebro. E pode ser que você use mais a lógica ou use mais a criatividade no seu dia a dia, mas isso não quer dizer que um dos lados do seu cérebro é menos capacitado que o outro. Olá, eu sou Rafael Moraes Valente e hoje eu vou fazer o trabalho de neurociência. O meu grupo sou eu, Rafael Valente, meu irmão André Valente e o Andrei Felinto. Eu vou falar sobre um mito
do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, não existe de verdade. Marcado por agitação, falta de foco e prejuízos na escola, o TDAH ainda gera acalorados debates. Há quem acuse a indústria farmacêutica de ter inventado o distúrbio para incrementar a venda de remédios. Pura balela. Os primeiros relatos sobre as condições foram publicados em 1902, antes de os laboratórios possuírem um tratamento adequado. Desmitifica o psiquiatra Luiz Augusto de Rode, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para evitar os diagnósticos errados, é importante recorrer a uma equipe multiprofissional, formada por pediatria, psicólogo, neurologista e psiquiatra. Os médicos lançam mão de remédios e terapia cognitivo-comportamental contra o TDAH. Nós estabelecemos medidas para que o paciente lide com as dificuldades do dia a dia, e até conseguimos diminuir as doses dos fármacos com o tempo, esclarece a neuropsicóloga Mônica Miranda, da Unifesp. Um dos mitos mais conhecidos sobre o cérebro é o de que utilizamos apenas 10% de sua capacidade. É uma ideia muito atraente, pois sugere que poderíamos ser muito mais inteligentes, bem-sucedidos e criativos se conseguíssemos aproveitar os outros 90% que podemos estar desperdiçando. Infelizmente, isso não é verdade. Não é bem claro a que se refere esses tais 10% de utilização. Se a afirmação se refere aos 10% das regiões cerebrais, é fácil de ser refutada. Utilizando uma técnica chamada a imagem de ressonância magnética funcional, neurocientistas podem identificar as partes do cérebro que são ativadas quando uma pessoa faz ou pensa em algo. Uma simples ação, como abrir e fechar a mão, ou dizer algumas poucas palavras, requer uma atividade muito mais de uma 10ª parte do cérebro. Mesmo quando se supõe que a pessoa não está fazendo nada, o cérebro está trabalhando bastante, controlando funções como respiração, atividade cardíaca ou memória. Se os 10% mencionados se referirem ao número de células do cérebro, ainda assim a afirmação não procede. Quando qualquer célula nervosa deixa de ser utilizada, ela se degenera e morre, ou é colonizada por outras áreas vizinhas. Não permitimos que as células de nosso cérebro fiquem ociosas, elas são valiosas demais. Segundo o neurocientista Sérgio de la Sala, o cérebro necessita de muitos recursos. Para manter o tecido cerebral, consome cerca de 20% de todo o oxigênio que respiramos. O que mais intriga neste mito é que ele pode ter nascido e se cristalizado com a base em informação que não é correta. Talvez falar em 10% seja uma forma atrativa porque oferece potencial enorme para se melhorar. Todos queremos ser melhores. E podemos, se nos cuidarmos. Porém, nunca vai acontecer de encontrarmos uma porção do nosso cérebro em desuso. Então é isso. Obrigado pela sua atenção. E volte caso queira ver mais neuromitos. Tchau!